Existe uma certa distorção e até mesmo uma confusão profunda em nosso pensamento sobre a oração. Deixe-me dizer o que eu considero muito importante entendermos ao entrarmos nesta sexta mensagem da série, porque você orou. O equívoco ou distorção é o seguinte: pensamos assim, quanto isso me custa? Quanto exatamente me custa orar? Quando na verdade, o que deveríamos pensar é, quanto custou a Deus para que você pudesse orar? Quando falo sobre oração, vocês pensam que quero que orem por 1 hora ou 30 minutos, ou que entrem para o time, que eu estou pedindo para vocês orarem. Vocês entendem que isso realmente me atingiu em cheio na última sexta-feira. Pense nisso. Quanto custou a Deus para que você pudesse ter o privilégio de orar? Pessoal, ouçam o que eu digo, Jesus precisou morrer para abrir as portas dos céus, para que você pudesse orar e ter acesso direto. Você realmente entende que essa oportunidade que você tem de orar e buscar a Deus existe apenas por causa da morte de Jesus Cristo na cruz? Ouça essa versão parafraseada, Hebreus capítulo 10. Isso vai tornar tudo mais real. O autor diz, e agora somos irmãos e irmãs, fazemos parte da família de Deus por causa do sangue de Jesus, e ele nos convida agora a entrar diretamente no Santo dos Santos, no reino celestial, com ousadia e sem qualquer hesitação. Agora preste muita atenção, igreja, preste muita atenção no versículo 20, pois ele consagrou um novo e vivo caminho para que possamos nos aproximar de Deus. Assim como o véu, isso é do Antigo Testamento, foi completamente rasgado de alto a baixo em dois, o corpo de Jesus foi rasgado para nos dar um acesso totalmente livre, novo e renovado a Deus. Este é mesmo um ótimo momento para dizer aleluia. Olhe para isso. O corpo de Jesus foi completamente dilacerado na cruz para nos conceder um acesso novo e livre à presença de Deus. Pessoal, isso é incrível. O que isso custou para mim? Por favor, qual foi o preço que custou para Deus para que pudéssemos orar? Nós deveríamos adorar, deveríamos cair de joelhos, devemos louvar o seu nome e dizer muito obrigado, meu Deus, porque eu posso entrar com ousadia e sem hesitação na presença do Deus Todo-Poderoso. Isso para mim me fez. Eu comecei a ler esse versículo e as minhas mãos simplesmente se levantaram. E eu simplesmente disse, obrigado Deus por nos dar a oportunidade de orar. Podemos orar porque Jesus morreu na cruz. Nós podemos orar por causa do sacrifício dele. O que me custou não é o mais importante, mas o que custou a Deus me faz lembrar da grande bênção da cruz de Jesus Cristo. Foi isso que abriu a porta. Comecei a pensar sobre isso e estava cantando aquele grande hino. Não sei se você se lembra desse hino. Ele só diz assim: Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood. And then I lifted my hands and said, glory to his. How many know that song? And it goes, glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to. How about this one? And it goes like this. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There, just see, there Jesus saves me and keeps me clean. Glory, glory to. Oh, you know it now. Come on, glory, sing it now. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Come to this fountain so rich and sweet. Come on, sing it. Come to this fountain so rich and sweet.
Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in. Sing it, church. Come on, let us hear you online. Sing it. Glory to. Come on, church. There to my heart. Glory to his name. Hallelujah. Aleluia. A cruz de Cristo abre a porta para a oração. A morte de Jesus foi o meu acesso. Agora eu vou à presença do Pai por causa da obra do Filho. Este é o versículo. Às vezes eu sei que esqueço de citar tudo. Você conhece o versículo, é exatamente assim. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora complete o restante. Quais são essas duas palavras? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Deixe-me ser bem claro aqui. Ninguém chega a Deus, senão através de Jesus Cristo. Pessoal, eu sei que isso não é muito ecumênico, mas é totalmente bíblico. Você não pode chegar a Deus, o Pai, a menos que tenha Jesus para te levar até lá. Eu sei que isso vai ofender alguns de vocês, mas escutem. Já estamos na mensagem número 6. E eu nem falei o suficiente para deixar esse assunto de lado. Mas deixa eu te dizer isso agora. Este é o único caminho para se chegar a Deus. Não é pelo padre, mesquita ou sinagoga. Nem através da Times Square Church, nós. Não é por absolutamente nenhum outro meio. Não diga, sou metodista, batista ou presbiteriano. Você não pode nem mesmo dizer, sou porto-riquenho. Comece a dizer, conheço Jesus. Ele pode me levar à presença de Deus. Aleluia! No final da Guerra Civil, um soldado confederado desanimado estava sentado do lado de fora dos jardins da Casa Branca. Era uma época em que as pessoas podiam esperar na propriedade da Casa Branca e aguardar para entrar e ver o presidente. Esqueça isso hoje. Um jovem garoto se aproximou desse soldado confederado abatido e perguntou por que ele estava tão triste. E o soldado disse que havia tentado repetidamente ver o presidente Lincoln. Ele queria contar ao presidente que sua fazenda no sul foi tomada injustamente pelos soldados federais. Mas toda vez que tentava entrar na Casa Branca, os guardas cruzavam os fuzis na frente das portas e o impediam de entrar. Ele ficou sentado ali naquele banco e o garoto fez um gesto para o soldado e disse, siga-me. Quando eles se aproximaram da entrada vigiada, para a surpresa de todos, os soldados ficaram em posição de sentido e baixaram as armas. O menino seguiu em frente, não apenas passando pelos guardas, mas entrando diretamente na biblioteca onde o presidente descansava e apresentou o soldado ao seu pai. O soldado ficou absolutamente surpreso, mas não percebeu que aquele garoto era Ted Lincoln, o filho do presidente dos Estados Unidos. O soldado conseguiu acesso por meio do filho do presidente. Deixe-me colocar de outra forma. Aquele homem não teria a menor chance de ver o homem mais poderoso do planeta, a menos que o filho do homem mais poderoso o levasse até lá. Pessoal, ou deixe-me explicar de outra maneira para vocês. Você quer ver Deus no céu? Você não pode chegar lá a menos que segure firmemente na mão de Jesus, o Filho de Deus. E é Ele quem pode te conduzir diretamente, te guiar e te levar ao céu hoje. Eu sei que é só o começo da mensagem, mas eu já estou bem animado. Porque o cristianismo não funciona sem Cristo. Religião não funciona se você não tiver Jesus. O céu é longe, uma longa jornada. É difícil chegar lá por conta própria. Por isso Jesus veio. Você não alcançaria a eternidade sem ajuda. Você não consegue vencer na vida sem ajuda. Apegue-se a Jesus Cristo hoje e você poderá ser liberto. Mergulhe profundamente nessa fonte de vida hoje e você pode ser completo.
você pode ser totalmente limpo. Você pode ter a plena certeza hoje e dizer: eu estou perdoado e vou para o céu para sempre, hoje, em nome de Jesus. Então, por que não parar agora mesmo e ver se você precisa nascer de novo? Por que não parar agora? Do que mais você precisa? Porque você não chega ao céu se não for alcançado por Jesus hoje. Se você está no mezanino, no anexo ou no salão principal, pelo país e pelo mundo, este é o momento. Você não precisa de música. Alguns pensam, é por isso que desligamos no final, quando ele chega no ABC. Hoje eu te peguei de surpresa. Estou te convidando a mergulhar e sentir-se completo neste dia de hoje. Ouça bem, você não pode chegar ao céu sem Jesus. Saiba que você jamais será perdoado sem Jesus Cristo. Não me importa se você é judeu ou muçulmano. Para mim não importa se você se considera católico ou mesmo presbiteriano. Estou aqui hoje para te dizer que ele veio para te libertar. A Times Square Church não pode te levar ao céu. Nós não podemos te levar até lá, mas Jesus pode. Ele precisa entrar e te transformar. Ele precisa entrar no seu coração. Por que não parar e dizer, alguns de vocês estão pensando, não se faz isso no início da mensagem. Eu não posso, mas o Espírito Santo pode. Se você está aqui hoje, vamos orar assim: Cristo, entra na minha vida e me transforma. Tentei chegar ao céu sozinho e o Filho está ali na minha frente. Hoje, tudo o que você precisa fazer é agarrar-se ao Filho de Deus e poder entrar direto na presença de Deus. Você realmente não pode chegar a Deus sem Jesus. Você não pode ir para o céu sem Jesus. Você não consegue ser perdoado sem Jesus. Você não pode orar sem Jesus. Então vamos colocar Jesus em nossas vidas hoje. Vocês podem manter a cabeça erguida e os olhos abertos. Não importa se você assiste do Oriente Médio, da África, da América Latina, ou da Califórnia, Michigan ou Iowa. Não importa, nós precisamos de Cristo hoje. Eu vou fazer aquela oração que segura na mão de Jesus. Eu vou fazer aquela oração que diz, eu quero nascer de novo. Eu quero Ele na minha vida. Eu admito que sou um pecador, mas estou quebrado por dentro. Não posso me consertar. Quero acreditar que Deus enviou o seu Filho há 2000 anos para morrer por mim na cruz e levar meus pecados. Quero confessá-lo como Senhor hoje e dizer, Ele guia minha vida. Você não manda só aos domingos durante 1 ou 2 horas, você está no comando todos os dias. Jesus, preciso que segure minha mão e venha para a minha vida. Eu preciso de Cristo hoje. Se você está sentado aí agora e diz, Pastor Tim, quando orarmos essa oração, eu quero fazer parte dela. Eu quero Cristo na minha vida. Eu quero nascer de novo, com todos olhando ao redor, todos neste lugar. E você diz, ore por mim hoje. Sei que preciso de Cristo em minha vida. Levante a mão o mais alto que puder. Levante-a. Isso, isso, isso. Todos esses. Isso, 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 isso. Mantenha as mãos no alto, mezanino. Isso, 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 isso. Vejo você ali, ali, ali. Ali também. Obrigado, Deus. Podemos orar juntos. Vamos lá. Vamos dizer isso em voz alta. Querido Senhor Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu creio que na cruz você levou todo o meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu por isso. Enfrentou o inferno por mim, para que eu não precisasse nunca ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Deus é o meu Pai, Jesus Cristo é o meu Salvador, o Espírito Santo é o meu ajudador, a Bíblia Sagrada é o meu guia e o céu é o meu lar eterno. Em nome de Jesus, e todos disseram juntos, amém, amém e amém, aleluia. Essa é a decisão mais importante que você pode tomar. Estando online, ao final você poderá clicar num link para se conectar com outras pessoas. Se você está aqui, pode ir até a saída 7 no final, ou enviar uma mensagem de texto com a palavra decidir, nós vamos te passar todas as informações no final, certo? Voltando à mensagem, onde Jesus está presente, a atividade satânica certamente aparecerá.
Quando a presença de Jesus está se movendo, você pode esperar o movimento do inferno. Quando há tempos de foco em Cristo, oração e jejum não deve ser surpresa, que geralmente é aí que a batalha esquenta. Jesus estava ensinando na sinagoga em Marcos capítulo 1, e houve uma manifestação demoníaca enquanto Jesus ensinava. Eu já estive nessas situações muitas vezes. Quando começamos no ministério, especialmente quando pastoreávamos no meio oeste, no centro da cidade, isso acontecia quase todo mês. Era como se a presença de Deus estivesse cutucando um ninho de cobras e víamos pessoas rastejando pelos corredores. Já vimos endemoniados enviados ali com a missão de me matar, e também a outros membros da equipe. Eu já testemunhei pessoalmente força demoníaca sobrenatural nos punhos. Vi pessoas socando armários de metal e deixando marcas de punhos sem sequer pensar na dor, deixando enormes buracos abertos nas paredes. Mas quando eles se aproximavam de mim ou de qualquer membro da nossa equipe, o sangue de Jesus era como um escudo. Eu vi isso, eu experimentei isso, e quando Jesus aparece, os demônios também aparecem. Ouça isso. Em Cafarnaum, no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ele estava lá apenas para ensinar a palavra. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, pois ele os instruía com autoridade e não como os escribas. Lembre-se, ele está ensinando, e onde a palavra é ensinada, Jesus está presente. Versículo 23. Havia na sinagoga um homem com um espírito imundo que gritou: "O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Você veio mesmo para nos destruir? Eu bem sei quem tu és, o Santo de Deus." É realmente impressionante para mim ver esse contraste incrível. Jesus está ensinando e Satanás está esbravejando. Isso é um contraste incrível para mim, porque geralmente pessoas que não têm autoridade adoram gritar e berrar. É só teatro e encenação. Numa conversa, se as pessoas começarem a gritar, elas já perderam. Não tem autoridade, puro teatro e encenação. É uma intimidação, é isso que está acontecendo aqui. A autoridade tem poder mesmo num sussurro. Por isso amo Gênesis 1. Ali Deus apenas diz: haja luz, e tudo acontece. Ele não gritou, ele não berrou. Ele disse: haja luz, que existam planetas, que existam pássaros, haja animais criados. É isso mesmo que ele sempre faz. A autoridade não precisa gritar. A autoridade começa dizendo: minha autoridade não vem da minha voz. Isso é só encenação. Então, o que Jesus faz? Marcos 1:25. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Lançando-o em convulsões, o espírito imundo gritou. Ele gritou e o espírito saiu. Atônitos perguntavam: o que é isso? Um novo ensino com autoridade. Ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Imediatamente, a notícia sobre ele se espalhou por toda parte, por todos os distritos ao redor da Galileia. Mais uma vez, Jesus repreende um demônio e ele sai com mais gritos. Mas o que eu amo nessa passagem é o que vem a seguir. É aqui que Deus começou a falar comigo e a me encorajar, não só para a minha vida, mas eu quero encorajar você com isso também. Em seguida, veja o próximo versículo, o versículo 29, é o que diz o texto seguinte. E logo em seguida, de forma imediata, logo após essa libertação demoníaca, depois que saíram da sinagoga, eles entraram na residência familiar de Simão e André, junto com Tiago e João. O que Jesus faz é trazer libertação ao oprimido pelo demônio, e agora está prestes a trazer cura também para o lar. Ele expulsa o demônio, ora, e esse demônio vai embora, e então ele está prestes a entrar na casa. Observe atentamente o que está prestes a acontecer agora. Versículo 30. A sogra de Simão estava deitada de cama com muita febre. E imediatamente contaram tudo a Jesus sobre ela. E ele foi até ela, tomou-a pela mão e a levantou. Eu amo isso. E a febre a deixou e ela começou a servi-lo. Esta é a mensagem que eu acredito que precisamos ouvir hoje nesta série sobre oração. E é o seguinte: o que você vê aqui nestes dois versículos, que estão conectados um ao outro, é isso. Com Jesus,
Você vê orações contra demônios e orações contra febres, e é aprender a orar sobre tudo. É aprender que, seja você orando para que alguém seja liberto do inferno, ou simplesmente por uma febre de 38 graus, Deus sempre ouve e realiza milagres em ambas as situações. Veja só com atenção, há uma frase muito importante aqui neste trecho, quando Jesus está na casa de Simão Pedro. E a Bíblia diz o seguinte, diz assim: e imediatamente foram conversar com Jesus sobre ela. Permita-me repetir essa frase para você. Eles conversaram com Jesus sobre ela. Por favor, anote bem isso. Essa é a definição do que realmente é intercessão. Basicamente, é você falando com Jesus sobre uma outra pessoa. É a melhor definição que vejo na Bíblia para essa expressão, sem tentar complicar. Quando você intercede, está conversando com Jesus sobre pessoas. Isso é intercessão. É levar para Jesus as questões de outra pessoa. Deixe-me dizer uma coisa. Isso é importante. Existe uma linha muito sutil entre a intercessão e a fofoca. Prepare-se. Intercessão é falar com Jesus sobre os problemas das pessoas. Fofoca é falar com as pessoas sobre os problemas das pessoas. Veja só, deixe isso na tela por um momento, porque essa é a diferença, essa é a linha tênue. Ambos têm questões com pessoas. Mas é para quem você leva isso que determina se você é um intercessor ou um fofoqueiro, se você vai ver respostas ou não, porque a pessoa com quem você está falando não pode resolver a situação, mas Jesus pode. Veja, aqui está o ponto que eu quero que você entenda. Eu acho que pessoas que são fofoqueiras, e você sabe quem você é, eu acho que pessoas, você já está mandando mensagem dizendo: o pastor Tim está nos xingando. Você já está fazendo isso. Em vez de falar com Jesus e pedir para Ele me silenciar, você está falando com outras pessoas. Você já está mandando mensagem: não venho mais a esta igreja por isso, ele nos xinga. Olha só, eu realmente acredito que fofoqueiros podem ser intercessores. De verdade, eu acho que vocês têm potencial para serem intercessores. Olhe para uma pessoa que está bem ao seu lado e não diga absolutamente nada. Olhe para quem está do outro lado e diga: eu vou te levar até Jesus. Diga: eu vou te levar até Jesus. Eu fico impressionado que quando Jesus expulsou os demônios, segundo a Bíblia, todos se maravilharam e a notícia correu por toda parte. Também me impressiona que ninguém ficou surpreso com a febre, exceto quem foi curado dela. Tipo, quando os demônios vão embora, todo mundo diz: isso é incrível. Mas quando a febre vai embora, ninguém fica em público dizendo: ela estava com 38 graus de febre e de repente baixou 3 graus. Vamos todos aplaudir. Ninguém mais faz isso nos dias de hoje. Tem que ser aquele testemunho de demônio. Mas eu preciso dizer para vocês, ambos os milagres contam, seja a expulsão de um demônio ou o alívio de uma febre. Isso é um milagre vindo do céu. É fundamental entender que Jesus mostrou a importância de orar sempre, em diversos momentos. Jesus estava nos dizendo que as orações pela febre e as orações pelos demônios são igualmente importantes. Precisamos entender que, se você está na sinagoga, Jesus dá uma repreensão severa. Em casa, ele simplesmente a toma pela mão. Há uma tranquilidade no milagre do lar. Não há gritos contra o espírito da Covid. Foi simplesmente tomar ela pela mão. E de repente, quando ele a segurou, a febre foi embora e ela pôde servir novamente. Mas na sinagoga, ao enfrentar o inferno, simplesmente diz que ele olhou e disse: saia. Orações contra demônios e orações contra a febre. Há algo muito especial aqui. Orar pelos enfermos não precisa ser sempre por câncer, insuficiência cardíaca ou doenças terminais. Talvez seja simplesmente que o meu estômago não está muito bem. Minhas costas não estão bem. Sabe o que estamos convocando você a fazer? Devem ocorrer orações de febre por todo o santuário. Assim que ouvir alguém dizer que não está se sentindo bem, você diz: oração da febre, venha aqui. E de repente, você só a pega pela mão e diz: Deus, o Senhor pode libertá-lo de demônios. E o Senhor pode libertá-los agora mesmo. Eles estão por todo este lugar. Precisamos combinar isso, que se ouvirmos algo, não precisa ser um pedido gigantesco. Pode até ser que seja o pedido mais simples. Ou você pode
Você pode dizer: estou chateado porque tem essa meia maratona e eu nem conseguiria chegar. Ok, talvez isso seja uma oração de libertação. Deixa eu orar por você. Vou orar para que esse demônio da raiva que está sobre você saia agora. A proximidade desses milagres, ambos são milagres, é exatamente o que você esperaria de Jesus. Que ele tiraria um tempo para a sogra e também para o homem na sinagoga. Ele não diz: eu só cuido de possessão demoníaca. Jesus não disse: eu só atendo grandes pedidos de oração e para os pequenos tome um Tylenol. Ele disse: não tem problema. Seja algo pequeno ou grande, isso não é um problema para Deus. Leve tudo a Jesus em oração. Esse é realmente o desafio para nós. Eu só quero fazer uma pausa por um breve instante. Li algo esta semana que foi profundo para mim. Foi do escritor C.S. Lewis. Comecei a perceber o quanto isso é importante. Deixe-me só dizer algo e ler o que ele disse, porque me impactou profundamente. Acredito que uma igreja sem oração ama o que faz, e não aquele para quem faz. Deixe-me repetir isso. Então vou ler para vocês o desafio de C.S. Lewis. Escutem isto. A igreja sem oração se apaixonou pelo que faz. Nós fazemos música. Nós temos corais. Nós nos comunicamos. Gente, não devemos nos apaixonar apenas pelo que fazemos. Vamos continuar apaixonados por aquele para quem fazemos. Ouçam o que C.S. Lewis disse. Isso me impactou como uma bola de demolição. Ouçam estas palavras que ele escreveu. Ele estava falando com aqueles que ele agrupou na categoria de poetas e músicos. Quero que vocês ouçam coral, músicos, cantores. Mas quero que ouçam como igreja. Eu preciso ouvir isso. Não é só para eles, mas ele diz: poetas, músicos e artistas, ouçam. O amor pela coisa de que falam é trocado pelo amor de falar. Nas profundezas do inferno, eles já não se interessam por Deus, mas apenas pelo que dizem sobre Ele. Gente, deixe na tela um pouco, porque vocês precisam entender o quão poderoso isso é. O que ele estava dizendo era o seguinte: podemos nos apaixonar pelo contar, pelo cantar, pelo fazer, mas esquecer daquele sobre quem estamos falando, cantando e pregando. Isso serve para mim também. Não se trata apenas de dizer: aqui vai mais um sermão, aqui vai mais uma série de sermões. Eu não quero deixar de amar Jesus. Eu não desejo me apaixonar simplesmente por fazer ministério. Como isso acontece, pessoal? Para mim, isso tudo está se tornando o grande perigo da igreja ocidental nos dias de hoje. Nós realmente nos apaixonamos por como fazer igreja, e em meio a todo esse fazer igreja, deixamos de amar a Ele. A oração nos mantém apaixonados por Jesus. Porque veja bem você, isso é exatamente o que eu aprendi. Quando você ora, eu penso em oração contra demônios e orações de febre. A oração de demônios de libertação para quebrar as correntes do inferno de alguém, ela nos impulsiona a orar e nos conduzirá lá. São as coisas grandes. Mas orações de febre nos mantêm de joelhos porque acontecem o tempo todo. As orações de febre são as pequenas coisas. Permaneça em oração por essas coisas. Não ore apenas quando o demônio aparecer. Ore quando está com 37 graus. Ore quando há uma dor de cabeça. Ore, não importa o que enfrente. Quando estiver chegando no trânsito da cidade, diga: Deus, eu preciso de um milagre. Tenho refletido sobre um momento quando os discípulos foram chamados para uma oração de libertação, para expulsar um demônio e não conseguiram. Muitos conhecem essa história. Segundo o texto, os discípulos foram a Jesus, tentaram expulsar o demônio de um menino sem sucesso e Jesus interveio. Então eles perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele disse: por causa da sua pequena fé. Em verdade, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: muda-te daqui, e ele se moverá. Nada vos será impossível. Preste atenção. Mas este tipo de situação não se resolve a não ser por meio do quê? Este tipo só se resolve através de oração e jejum. Então aqui está o que tenho pensado. Quando Jesus disse que esse tipo não sai a não ser com oração e jejum, isso significa que eles estavam fazendo outra coisa para tentar expulsar aquele demônio.
E na minha cabeça eu fico pensando, que coisa religiosa, supersticiosa vocês estavam fazendo, que Jesus teve que chegar e dizer, vocês perderam o juízo? Essa é a minha versão. Não se expulsa eles desse jeito. Ele diz, isso só sai com oração e jejum, o que significa que eles não estavam orando nem jejuando. Então a pergunta é, o que eles estavam fazendo? Que tipo de mágica, que truque estavam tentando? Deixe-me te ajudar. Nós não temos igreja de verdade se não estivermos orando e jejuando. Não podemos experimentar o poder de Deus se não formos pessoas de oração. Não conseguimos cantar com poder. Não conseguimos adorar com poder se não estivermos clamando a Deus todos os dias. Eles eram realmente pessoas sem poder, porque eram pessoas sem oração. Esse é o problema. É para isso que Deus está nos chamando. Agora deixe-me encerrar com Filipenses 4, versículos 6 e 7, refletindo sobre essas orações de libertação e orações de febre. Vou encerrar com estas duas passagens. Alerta de sermão. O encerramento é longo. Vamos lá. São orações de libertação e orações de febre. É aprender a orar sobre cada detalhe. É aprender que seja algo grande ou pequeno, levamos tudo diante de Deus. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem sobre o quê? Não se preocupem com nada, mas orem a respeito de tudo. Digam a Deus o que precisam e não esqueçam de agradecer pelas respostas. Assim experimentarão a paz de Deus, que é mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Para os tradicionais que preferem a versão King James, já chegarei lá, porque alguns estão pensando, eu quero aquela paz que excede. Eu quero o excede nisso aí, já chego lá. Fique comigo mais um instante, ok? Olha, eu conheço vocês, vocês querem, está escrito. E a paz dele guardará seus pensamentos e seus corações calmos e em descanso. Sim, vai mesmo. E em descanso, enquanto vocês confiam em Cristo Jesus. Reflexões rápidas. Primeiro, falta de oração e preocupação andam juntas. Falta de oração e preocupação estão conectadas, o que significa que quanto menos você ora, mais se preocupa. Quanto menos você ora, mais você vai se preocupar. A oração é a receita para a ansiedade e o remédio para a preocupação. Se o seu nível de preocupação está alto, então confira o medidor da oração. Se o seu nível de preocupação está alto, confira o medidor da oração. O que é incrível é que, ao estarmos em El Salvador para uma conferência com parceiros do Child Cry, enquanto estávamos no avião, abri meu iPad e estava lendo no Kindle. E quando você lê no Kindle, não usa marcador. Você pode simplesmente sublinhar com o dedo no Kindle. Não é incrível perceber isso na sociedade atual em que vivemos? Que, ao sublinhar, às vezes você encontra em livros e até mesmo na Bíblia, uma linha pontilhada fraca embaixo do que você está prestes a sublinhar. E o que isso significa é que pessoas antes de você já sublinharam aquilo. E às vezes aparece, por exemplo, 3.126. O que quer dizer que 3.126 pessoas sublinharam exatamente aquilo que você está sublinhando. E é assim que o Kindle mantém um registro de todos os versículos e frases mais sublinhados nos livros. E então, há apenas alguns anos, o Kindle acabou divulgando exatamente qual era a passagem mais sublinhada da Bíblia. Antes de ler, cobri o texto e disse que ia adivinhar. Chutei o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não era esse. Então eu disse, deve ser o Pai Nosso que estás nos céus. E não era. Então eu disse João 3,16. Deve ser João 3,16. O versículo mais sublinhado na Bíblia do Kindle é o de Filipenses 4, 6 e 7. Não se preocupem com nada. Em vez disso, orem sobre absolutamente tudo. Conte a Deus as suas necessidades e não se esqueça de agradecê-lo pelas respostas. Porque se você fizer isso, vai experimentar a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. A paz dele vai guardar seus pensamentos e corações em tranquilidade, enquanto você descansa e confia em Cristo Jesus.
Como diz meu amigo Mark Batterson, pense na preocupação como um alarme de oração. Toda vez que ele tocar, vá direto para a oração naquele momento. Toda vez a preocupação parece aparecer. Por que esse é o versículo mais sublinhado? Porque as pessoas tentam se livrar da preocupação sem orar. Isso é impossível. Para lutar contra a ansiedade, precisamos nos encontrar de joelhos em oração, seja a oração de libertação que estamos fazendo para que outros sejam libertos, ou uma oração de febre, para que pessoas sejam curadas. De qualquer forma, estamos crendo que Deus vai operar milagres hoje. Alguém disse uma vez: se algo te preocupa, então é grande o suficiente para orar. É simplesmente isso. Ou vamos considerar o que o reformador Martinho Lutero disse: ore e deixe Deus se preocupar. Deixe Deus assumir essa situação. E deixa eu te dizer, Deus não está preocupado com nada. Ele é Deus. Em segundo lugar, tudo significa tudo. Paulo diz: ore por todas as coisas. Tudo significa absolutamente tudo. Se o diabo está na sua casa, ore. Se alguém estiver com febre aí na sua casa, ore por ela. Deus responde a ambas as orações. Se o seu casamento está em apuros, ore. Se você está pensando: estou sem dinheiro no orçamento desta semana para comida porque tivemos um imprevisto, então ore. Ore sobre todas essas coisas. Alguém já disse: eu não incomodo Deus com as coisas pequenas. E esqueceram que para Deus tudo é pequeno. O que você está falando? Eu não o incomodo com as coisas pequenas. Tenho um amigo que é olheiro da Major League Baseball e fui com ele. Ele me convidou para ir a um jogo. E eu fui e sentei na cabine de imprensa com todos os outros olheiros de times de beisebol. Na minha frente estavam as pessoas responsáveis pelo aplicativo da MLB. Se você conhece o aplicativo da Major League Baseball, sabe que pode abri-lo em qualquer jogo. E em tempo real, eles mostram não só a contagem, mas onde o arremesso foi na zona de rebatida, o tipo e a velocidade. Eu olho para o cara na minha frente alimentando o computador, aquele mesmo sistema que eu usava quando não podia ver os Yankees e acompanhava lance a lance. Vejo o cara digitar: bola rápida, 156 km por hora no lado direito do campo. E penso, ele está registrando esses lances aparentemente banais, embora nada seja insignificante com os Yankees. Escute, ele registra esses arremessos sem importância e o que está fazendo é, literalmente, começar a listar tudo. Essa direção, essa velocidade, esse mesmo tipo de arremesso. E eu fiquei ali olhando para aquilo e pensando, se esse cara sabe todos os detalhes do que está acontecendo para nos contar, eu tenho que acreditar que existe um Deus no céu, olhando para cada detalhe da nossa vida e dizendo: eu me importo com a febre, me preocupo com o orçamento e com o que ocorre com seu filho, eu me importo com o problema com o seu chefe e com tudo o que você vai enfrentar. Pessoal, eu estou dizendo a vocês, eu acredito que Deus é maior do que a MLB e que Deus pode começar a olhar para tudo. Com Deus, tudo é tudo. Leve cada detalhe em oração. Tudo. Número 3. Ao orar pelas febres, acredite, você receberá fé para lutar contra demônios. Em pequenas orações, garanto, Deus aparecerá. Deus não disse que quando você nasceu de novo, quando você fez aquela oração hoje, Deus não disse para você: prazer em conhecê-lo, te vejo no céu. Ele disse: eu vou caminhar com você todos os dias. Ele está aqui com você. Ele está com você segurando a sua mão. Ouça este versículo, Colossenses 2:6. E agora, assim como você confiou em Cristo para te salvar, veja este próximo passo. Confie nele também para o quê? Para os problemas de cada dia, viva em união vital com ele. Ele diz que assim como você confiou nele para te salvar, e essa é uma grande oração, essa é uma oração de salvação, confie nele com as orações de febre todos os dias. Confie nele nas pequenas coisas. Por quê? Porque me mantém conectado a ele. Isso me faz permanecer apaixonado por Cristo. Isso faz com que o amor de Cristo seja tão presente para mim. Pense nisso por um momento, o quanto isso é importante quando você começa a clamar e orar. Estava pensando em uma pintura de anos atrás, quando George Frederick Watts criou esta obra.
Olhei para ela hoje e se chamava simplesmente Esperança. E é uma mulher sentada sobre uma rocha, tocando, parece uma harpa, ou na verdade nem é uma harpa, mas algum tipo de instrumento com cordas. E você não consegue dizer se ela está no meio de um oceano ou no meio de um deserto, mas é isso que se vê. Ela está sentada com um instrumento e só resta uma corda. Embaixo está escrito Esperança. Olhei para aquilo e disse: Deus, posso ser um homem de uma corda só, mas essa única corda será sempre a oração. Eu sempre vou clamar. Escute, quando fico sem opções e não conheço quem eu preciso conhecer e estou com problemas, só me resta uma corda. Ela se chama orar a Deus, pedir um milagre e pedir para Deus aparecer. Então, seja enfrentando um demônio em casa ou na igreja, ou uma febre em casa ou na igreja, escute, posso ser um homem de uma corda só, mas eu tenho uma corda grande, porque não sou eu quem ora, é o Deus que me ouve. Ou como disse Max Lucado, o poder da oração não está em quem ora, mas naquele que ouve essa oração. É por isso que eu digo para você, sou um homem de uma corda só, mas essa minha corda, eu garanto, pode mudar febres e libertar pessoas dos demônios em suas vidas. E aqui está meu pensamento final para você, enquanto a banda se prepara. Número 4, a oração traz paz a um coração atribulado, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Certo, todos vocês do estilo antigo, preparem-se, porque agora vou ler na versão King James. E a paz de Deus e eu sei que você queria ouvir essa palavra, excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus e a paz de Deus... Não, volte para o outro versículo, volte para o versículo 7, porque eu preciso terminar, senão vou me complicar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Uma dessas versões diz assim: então a paz de Deus, que vai além de tudo o que podemos imaginar, protegerá os seus pensamentos. A oração pode não mudar a sua situação naquele momento, mas ela pode transformar quem você é, para que você consiga viver, mesmo que as circunstâncias da sua vida ainda não tenham mudado. Houve dias em que orei para que as febres fossem cessadas e os demônios fossem expulsos, e isso não aconteceu imediatamente, mas Deus ainda assim me deu paz em meio a tudo isso. Quantos aqui sabem do que estou falando? Às vezes você ora e não vê nada, por isso que creio que esse versículo se conecta. Ele diz: mas você pode receber, mesmo sem resposta, uma paz que excede todo o entendimento. Como assim, pastor Tim? Vou te contar uma história. É exatamente assim que isso se parece. Eu estava lendo a história de Eric Barker, um missionário cristão que passou 50 anos dedicado a pregar o evangelho em Portugal e, durante todo esse longo tempo, pregou até a Segunda Guerra Mundial. A certa altura, ficou tão perigoso em Portugal que Eric teve que mandar a esposa e os 8 filhos para a Inglaterra em um barco. Isso mesmo, 8. Inacreditável, né? Além disso, sua irmã e os 3 filhos dela. Então, Eric Barker colocou 13 pessoas que ele mais amava no mundo em um navio e as viu partir até sumirem de vista. Seu plano era se juntar à família na Inglaterra em um navio posterior naquela semana, depois de concluir seus últimos compromissos missionários após 50 anos em Portugal. No domingo seguinte à partida de sua família, que seria seu último domingo diante da congregação, exceto por um telegrama recebido pouco antes do culto e compartilhado com a congregação. E disse-lhes o seguinte: ele anunciou para a congregação: toda a sua família chegou em segurança ao lar. Todos aplaudiram e respiraram aliviados com a notícia. Só depois compreenderam o que o pastor quis dizer. Em segurança ao lar não era sobre a Inglaterra. Pouco antes da reunião, Barker soube que um submarino alemão torpedeou o navio. Não houve sobreviventes.
esposa, 8 filhos, a irmã e os 3 sobrinhos morreram. Barker já sabia. E ele também sabia que eles estavam em segurança no lar. Era isso que ele sabia. Eles estavam em segurança no lar, com o Senhor no céu. Como pregar, sabendo que você acabou de perder as 13 pessoas mais importantes da sua vida? Como você se coloca diante de uma congregação e diz, a família está em segurança no lar? Como você diz isso? Aqui está a resposta. Existe uma paz que excede todo entendimento, que as pessoas nem conseguem compreender. E todo mundo diz, você precisa sofrer, você precisa fazer isso. E você responde, não, eu estou sentindo uma paz que excede o entendimento, pois Deus realizou um milagre. A paz de Jesus não é só promessa de tirar a dor e o estresse, mas a paz que Ele oferece para você ficar calmo, sem medo e sereno, mesmo que a febre persista. O demônio simplesmente não quer soltar, mas ainda existe uma paz ali. Enquanto os músicos e cantores se aproximam, quero ler este último versículo e terminamos aqui. Existe um ditado, fiquem de pé comigo porque eu vou ler isso para vocês. Existe um ditado estranho e profundo no livro dos Salmos. Ele só é usado aqui uma única vez. Esta é uma acusação que Deus faz contra o seu próprio povo. Foi mencionada apenas uma única vez. E literalmente diz o seguinte: vocês limitaram a Deus. Esta é a única vez que isso aparece. Vocês me limitaram. O próprio Deus diz isso a eles no Salmo 78, versículo 41. Ele disse que repetidas vezes eles tentaram a Deus, a única vez que isso é mencionado, e limitaram o Santo de Israel. Uma das versões diz, repetidas vezes eles limitaram Deus. Olhe para esta próxima parte, impedindo-o de abençoá-los. Limitando Deus. Eu continuei dizendo, Deus, nunca me deixe estar nessa situação, nunca me deixe estar nesse lugar. O salmista faz essa acusação, e eu realmente acredito que nada limita mais a Deus do que um povo que não ora. Um povo que perde o momento e diz, bem, nós só oramos para a libertação de demônios. Não, não mesmo. Nós oramos por absolutamente tudo. Por tudo. É quando o som não está funcionando para o Ash ou One, não está indo bem, não sabemos o que fazer. Deus, nos dê sabedoria agora, nos diga o que fazer. Se você é da tecnologia, diz, não aprendi isso na escola, Deus, me dê sabedoria para entender o que acontece. Nós oramos sobre tudo. Sobre tudo. Antes de cantar uma música, um solo no coral, ou cantar em espanhol, você diz, Deus, preciso da tua unção, não preciso só de aulas de espanhol, de canto ou experiência. Preciso da unção de Deus, preciso do toque de Deus. Não se trata de chegar e dizer, vamos cantar a música Amazing. Já cantamos antes, sabemos fazer. Não, nós não sabemos nada. Não limite o que Deus pode fazer. Ele pode pegar a música Amazing e de repente explodir o teto deste lugar. E Nova York bem que poderia ter o teto explodido de vez em quando. Não limite a Deus. Não se sente ao teclado ou com a guitarra pensando, eu já fiz isso antes, sei tocar essa música. Deus, me ajuda a tocar com unção, me ajude a pregar com unção. Ao entrar nesta igreja, não entre apenas por rotina, pensando que já está aqui há 20 anos. Eu não me importo. Você precisa ter algo novo do céu sobre você hoje e dizer, eu preciso de Deus, não limite Deus. Equipes de oração de vermelho. Não diga, estamos fazendo isso há 10 anos, isso não significa nada. Precisamos de fé para orar, precisamos de unção para orar. Precisamos de Jesus para orar. Presbíteros, não pensem, sou ancião por tanto tempo. Nós precisamos da unção de Deus. Nós, pastores, precisamos. Não o limitem. E o salmista faz a acusação e diz, vocês limitaram. Quando você impõe limites a mim, acaba afastando as bênçãos que poderiam vir. Quando você me limita,
E pessoal, aqui está a parte que realmente me pegou. E então o salmista diz: esta é a acusação contra vocês. Vocês limitaram Deus. E de alguma forma ele estava quase tentando, sabe, Ricardo, sacudi-los, acordá-los e dizendo: escutem, deixem-me ajudar vocês. Não tente limitá-lo. E sabe o que o salmista faz? Ele usa os próximos 15 versículos para lembrá-los de tudo o que Deus já fez na vida deles. Ele diz: não me limite, não prive a você mesmo da bênção de Deus. É como se eles não percebessem, como se preenchessem as lacunas em branco dizendo: nós já entendemos. De repente isso os sacode, os alerta. No verso seguinte, não se lembraram. Escute o verso seguinte: eles esqueceram seu poder e o dia em que os resgatou do inimigo, quando fez os seus sinais no Egito e maravilhas em Zoan, transformou os rios em sangue e também seus riachos, para que não bebessem. Está falando do Egito. Ele mandou enxames de moscas e rãs que os destruíssem. Estas são as 10 pragas. Ele entregou as colheitas às larvas e o seu trabalho aos gafanhotos. O granizo devastou suas vinhas e sicômoros. É muito fácil pensar: bom, ele fez isso no passado. Deus diz: deixa eu te lembrar do que eu fiz e do que posso fazer. Ele entregou o gado à saraiva e os rebanhos aos raios. Fogo e granizo caíram. Lançou o furor da sua ira, cólera e angústia, enviando anjos destruidores entre eles. Ele abriu caminho para a sua ira. Ele não poupou suas almas da morte, mas entregou suas vidas à praga. Ele destruiu os primogênitos egípcios, as primícias do seu vigor e as tendas de Cam. Mas ele fez o seu povo sair como ovelhas. Ele diz: os guiei pelo deserto como um rebanho. Quando não sabiam o que fazer, os conduzi em segurança e não tiveram medo. Quando o oceano estava no caminho, o mar submergiu seus inimigos, e então eu os conduzi em segurança por este limite sagrado, até o monte que a sua mão direita havia conquistado. Eu expulsei as nações diante deles, cuja região reparti com eles por herança. Fiz as tribos de Israel habitarem em suas tendas, e mesmo assim eles testaram e provocaram o Deus Altíssimo. Não limite Deus. Eu ficava pensando, o que diriam os seus 15 versículos? O que diriam meus 15 versículos? Eu curei você, eu já te libertei. Eu te fiz livre. Eu te dei um novo emprego. Eu te dei um filho. Eu toquei profundamente a sua mente. Eu abri uma porta grande. Eu fiz tudo isso. O que Deus nos lembraria que Ele já fez em nossa vida? Deus realmente realizou grandes coisas. Jamais limite a Deus. Pare de limitá-lo hoje. Apenas ore. Pare de limitá-lo hoje. Apenas ore. Você precisa parar de tentar limitá-lo. Apenas ore. Pare de limitá-lo. El Salvador. Pare de limitá-lo, Filipinas. Pare de limitá-lo, África do Sul. Vamos lá, pastores, orem, líderes de louvor, orem, mães solteiras, orem, trabalhadores de Wall Street, orem, advogados, orem agora mesmo. Todos os atletas, orem. Embaixadores, orem. Polícia de Nova York, orem. Corpo de bombeiros, orem. Apenas orem. Ele fez coisas incríveis. Aleluia! 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 Quero encerrar com aquela canção My God, I Need You, aquela música I Need You Now. Se você está aqui hoje enquanto cantamos isso e está pensando, Pastor Tim, eu o limitei. Mas hoje é o dia em que começo lembrando de tudo o que ele fez. Eu não vou mais tentar limitá-lo. Seja eu orando para libertar pessoas de demônios ou para curar febres. Se você está aqui e sente que o tem limitado em sua vida, quem o tem limitado? Erga sua mão, mantenha a mão levantada. Na galeria, enquanto cantamos, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Saia e venha à frente. Se você diz, hoje quero romper,
Vamos cantar agora, My God, My God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, on your faith. Oh God, I need you. Hey. Oh God, my God, I Need you now. Oh God, my God, I need you. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faith, oh God, I need you. Say, Oh God, my God, I need you. oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faith. Deixe-me falar com aqueles que estão neste altar. Eu estaria com vocês. Eu não quero mais limitar ele. Eu não quero mais limitar ele. Sendo assim, seja uma oração contra demônios, ou mesmo uma oração contra a febre, eu vou me ajoelhar e orar toda vez. Toda vez. E é isso que pedimos. Às vezes precisamos disso. Só precisamos de alguém para nos sacudir um pouco e dizer: você se lembra do que ele fez? Você se lembra do que ele fez? Você se lembra? Quantos aqui neste altar diriam: ele já fez muito por mim? Ele já fez muito por mim. Então será que podemos fazer isso só durante os próximos 30 segundos? Nós não vamos apenas levantar as mãos, mas abrir a boca. Quero que você pense e faça os seus 15 versículos diante de Deus. Muito obrigado por me salvar. Obrigado, Deus, pelo meu emprego e também por termos comido hoje. Vamos lá, levante suas mãos e abra sua boca. Vamos lá. Não deixe Deus escolher seus 15 versículos. Você diz para Ele: vamos, coral e músicos. Vamos lá, diga a Ele, agradeça pelo que fez. Obrigado pelos meus filhos. Agradeço pela saúde, moradia e alimento. Obrigado, Senhor, por sua constante fidelidade conosco. Vamos lá, diga-lhe, entregue a Ele os seus 15 versículos. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem sido bom. O Senhor abriu portas que eu não abriria e deu oportunidades na Broadway, nos esportes e até em um apartamento no sorteio do consórcio que eu nem poderia pagar. Agradeço por conseguir esse apartamento barato e pela tua fidelidade, meu Deus. Obrigado pela tua fidelidade. Meu Deus, o Senhor é sempre tão fiel conosco. Deus, eu te peço agora que eu nunca me esqueça do que o Senhor já fez. Eu nunca quero te limitar. Não nos deixe ser uma igreja limitada. Vocês que assistem de todo o país ou ouvem durante a semana, se você é líder, pastor ou líder de louvor, entregue a Ele seus 15 versículos, entregue a Ele e diga: eu não vou limitá-lo. Vamos lá, polícia de Nova York, agradeça por estar vivo, agradeça porque Ele tem te protegido. Vamos lá, bombeiros, agradeço porque Ele te protegeu, Ele tem te protegido, Ele tem guardado sua família com todo o cuidado. Agradeça a Deus. Médicos, agradeçam pela oportunidade de estarem na escola. Agradeçam estudantes por conseguirem entrar na universidade. Agradeça a Ele agora. 15 versículos. Vamos lá, abra a boca e agradeça. Em todo o país, agradeça a Ele. Agradeça a Ele, Califórnia e Texas. Agradeça ali, Flórida. Vamos lá, Flórida, levante as mãos e louve a Ele aí na sua sala. Vamos lá, agora, Connecticut, Nova Jersey. Vamos lá, Campos de Nova Jersey, vá em frente e louve a Ele. Louve a Ele, Pensilvânia. Louve a Ele, Porto Rico. Louve a Ele, Guam. Louve a Ele, Nação Navajo. Louve a Ele hoje, Nicarágua. Louve a Ele, África do Sul. Louve a Ele, Botsuana. Te bendizemos. Nós te bendizemos. Não vamos limitar Deus. Nós não vamos limitar Deus. Louvamos teu nome. Louvamos teu nome. Nós bendizemos o teu nome. Antes de cantarmos o refrão com o Ricardo e a equipe, vamos nos comprometer a não nos apaixonarmos por fazer igreja. Vamos nos comprometer a não nos apaixonarmos por cantar no coral e tocar. Não vamos nos apaixonar pelo 212 e pelo Ministério Infantil TSC.
E vamos continuar apaixonados para aquele por quem fazemos tudo isso. Líderes e visitantes, ouçam. Se não fizer isso, vocês acabam presos em ilusões e truques mágicos. Era o que estavam fazendo quando Jesus precisou intervir. Estes tipos só podem ser expulsos com oração e jejum. Lembram? O que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? Tipo movimentos com as mãos. Tipo, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você tem um garoto que precisa ser liberto e você está tentando fazer algo, mas sem orar e jejuar. Quando você não ora e jejua, acaba fazendo essas magias, acaba fazendo essas bobagens que acontecem na igreja ocidental. Isso é uma bobagem. Olhe para mim, isso é bobagem. Pastor, não sei se você deve dizer isso. Vamos lá. É bobagem. Isso é pura bobagem. Atenção. Olha aqui. Ah, por que não? Vamos lá, deixa online. Quando você não ora, você precisa de encenação. Quando você não ora, você precisa de teatro. A Broadway possui teatro porque eles não têm o Espírito Santo. E está tudo bem. Está tudo bem, eu espero isso. Eu realmente não preciso do Rei Leão para a ressurreição de Jesus. Isso já basta para nós. Isso já é o bastante para nós. Ah, eu vou enviar isso. Envie para quem você quiser. Nós vamos orar e deixar Deus fazer o resto. Vamos cantar isso para encerrar. Vamos cantar isso para encerrar. Olá, amigos! Se você acabou de tomar a melhor decisão da sua vida, iniciar um relacionamento pessoal com Jesus, nós o parabenizamos de todo o coração. Você nasceu de novo e queremos caminhar com você nesses primeiros passos da sua nova vida em Cristo. Aqui você encontrará uma série de vídeos que o ajudarão a entender o que significa seguir Jesus, o que é a salvação, o propósito do batismo, quem é o Espírito Santo e como começar a crescer na sua fé. Esses ensinamentos foram criados como uma base sólida para a sua caminhada com Deus. Você pode assisti-los um por um ou todos juntos, como preferir. O importante é que você aproveite este tempo para fortalecer o seu relacionamento com Jesus, desde o início. Também te encorajamos a compartilhar estes recursos com outros que, assim como você, desejam conhecer mais o Senhor e crescer na sua fé. Se você tiver perguntas ou precisar de ajuda, pode nos escrever para o e-mail que aparece na tela: languages@tsc.nyc. Nossa equipe está aqui para apoiar você em tudo o que precisar. Deus te abençoe e feliz nascimento em Jesus!